Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, Doratingos, como estão? Por aqui, tudo bem? Quem está falando é a Ellen. Do lado E a daí, quem fala é a... e a Elisa tá ansiosa, né? A gente falando de energia, e energia muda mesmo. A gente acabou de gravar um episódio que a gente falou de um outro estilo de dorama, e eu tava conversando em particular aqui com a Ellen. Nossa, tá uma energia diferenciada. E agora, só de começar a falar nesse outro, é perceber isso. Veja se é isso também. Percebam aí. É. Ai, Ai, gente, ai. porque... Então, mas quando vocês assistirem, vocês vão entender o que a gente está falando agora. É. Então, gente, vamos começar aqui hoje. Esse episódio é de uma série que eu, assim, sou apaixonada. E aí vocês podem perguntar, nossa, mas as séries que você se apaixonou, você está falando agora, não falou no começo exatamente. Porque é muita Porque paixão. sim, só porque eu posso. E aí a gente acaba que. E a gente falou das mais recentes também, né? Mas aí a gente acaba deixando para depois por causa da ansiedade de falar de uma série que a gente ama tanto. A gente, quando eu uso a gente, eu tô falando de mim, tá? E aí, essa é uma série que se chama Tudo Bem Não Ser Normal, está na Netflix. Ela tem 16 episódios. A duração é de 70 minutos a 1 hora e 10. Não, 1 hora, mais de 1 hora e pouquinho, né? 70 minutos. Dá 1 hora e 10, mais ou menos. Mas tem episódios que são mais compridinhos, assim. Mas, assim, por isso que é difícil para mim falar, porque como eu tenho uma paixão por essa série, para mim passava tão rápido que eu nem percebia. Hum. Então, né? E aí a gente tem o nossa, a Mungante, que é o Kim So-hyun, que é um ator que eu gosto muito, porque ele é muito expressivo, assim. Eu falo que ele tem o sorriso do Coringa. Me desculpem, mas quando ele sorri, eu acho que o sorriso fica parecendo do Coringa, mas ele é muito lindo também. Mas ele é muito expressivo com o olhar, assim. Eu acho ele um excelente ator. E o Gante, ele vive com o irmão mais velho, que é o Moon Sang-tae, que é um ator que eu também acho espetacular, que é o Oh Jung-se. Não sei Hum. se é assim que fala. Ele é muito bom, ele participa de muitas séries. E nessa ele está espetacular, porque nessa ele representa uma pessoa com autismo. Por ser o irmão mais velho, ele tem mais de 40 anos na série. E aí eles são eles dois, né? Ele é órfão, trabalha no hospital psiquiátrico, o irmão mais novo, que é o Gantê, o Sante, que é o irmão que tem autismo. Mas é um autismo assim que ele é independente, ele consegue sair, fazer as coisas dele, dependente Uhum. nesse sentido, mas ele depende muito do irmão caçula, e eles não têm pais, né? E aí a gente tem a protagonista, que é a Ko Moon-young, que é a Seo Ya-ji, que também é uma atriz muito boa. Segundo os bastidores aí, dizem que ela não é muito simpática como pessoa, mas nós não sabemos se isso é verdadeiro, isso são É, rumores dos bastidores, é, né? Mas como atriz, ela não deixa nada a desejar, ela é muito sim. boa, né? E que dizem, e na série ela tem né, o pessoal comenta que ela tem um transtorno de personalidade antissocial. Ela é muito grossa, muito mesmo. Mas o figurino dela na série é espetacular, ela tem umas roupas muito bacanas, assim, fica muito legal. E aí ela encontra o Gantê lá no hospital psiquiátrico, porque ela visita o pai lá, que está lá. E aí tem uma curiosidade também nessa série, que a gente falou num episódio passado sobre borboletas, e nesse aqui também tem borboleta. Só que aqui a borboleta é o mistério da borboleta, porque eles, né, o moço com autismo, o Santé, ele tem medo de borboletas, e tem um mistério Hum. todo por trás dessas borboletas. Então é bem legal, é uma série que envolve mistério, que envolve essas questões de personalidades. A gente já começa a perceber quando eles
né? Quando aparece o hospital psiquiátrico, a Mon Yoon, ela é uma autora de livros infantis, só que são livros, não são, assim, são histórias assustadoras, né? De personagens mais pesadinhos, assim, mas são histórias infantis. E tudo assim, você vê que tudo que está acontecendo ali nas histórias tem tudo a ver com ela. Inclusive esses livros, essa série é de 2020, esses livros, né, que eles trouxeram na série, eles foram lançados no Brasil em 2021. Então, quem quiser, dá uma pesquisada sobre Tudo Bem Não Ser Normal, e aí você coloca livros, né, aí vai aparecer lá onde você encontra para comprar. Sim. E, e a série, ela se, assim, ó, eu tô travando porque tem tanta coisa para falar, porque é tão legal, todos os personagens. O doutor que Escolhe cuida um, do hospital. É, então, aí eu escolhe tenho um que caminho. escolher para não dar muito spoiler. O doutor que cuida do hospital, ele é muito legal, porque você não dá nada para ele, mas ele observa tudo. E, sabe, ele ajuda muito esse moço com autismo, o irmão do. Já fugiu o nome do menino. O E Gantê. aí, do Gantê, né? Ele ajuda muito, porque ele se trata lá nesse hospital também. Ele ajuda a, a Moon Young, né? Uhum. Ele ajuda o Gantê também, né? Mesmo o Gantê sendo funcionário lá, mas ele é muito fechado. Por essas questões mesmo dele ter que cuidar do irmão. Então parece que ele é aquele moço bonzinho, sabe? Quando a gente pega um dorama que é a mocinha e o mocinho, nesse caso, o mocinho que é o lindinho e fofinho e não sei o quê, só que não. Ele Hum. tem algo dentro dele que ele esconde, assim, né? Porque ele não quer falar de sentimentos, enquanto que a protagonista feminina, ela é para fora, então ela é daquele jeito mesmo, mas ela também tem um passado, né? E aí, durante o, os capítulos, os episódios, você vai percebendo o desenrolar disso, o porquê que acontece com cada um, né? Deles serem do jeito que são. E o menino que tem autismo, o menino, né? Ele é um homem, é o Santé, ele tem autismo, ele traz muitas pérolas ali, sabe? Né? Ele fala muitas coisas legais que os adultos que são normais, estou falando normais entre aspas, é que vocês não vão ver, né? Eu estou fazendo aqui o movimento de entre aspas, mas eles são normais e esse com autismo ele consegue perceber coisas que os normais não conseguem, assim, num brinquedo que ele está vendo ali, ele olha e fala, caramba, né, isso aqui, e é um comentário só, e aí todo mundo, poxa vida, né, deu uma luz aqui no caminho. E aí ele tem muitas pérolas, assim, no episódio, e o título tem tudo a ver mesmo, porque eles são três personalidades ali que, se você colocar juntas ali, vão pegar fogo, mas no fim eles se complementam e é muito legal, porque todos eles têm dores e todos eles estão se tratando, estão procurando evoluir, e o legal dessa série é que eles não estão esperando um salvador em si, sabe? Alguém que venha, porque no caso do casal, podia, mas aí vai ficar um casal e aí ela espera que ele salve. Não, eles se acolhem. Num episódio anterior que a gente gravou, a gente falou disso, de acolhimento, e essa série também traz isso. Eles se acolhem, mas eles querem crescer por eles, para a evolução deles, cada um fazendo o seu caminho, mas respeitando que o outro também tem que fazer o caminho dele. Então, eu não salvo ninguém. E é muito Hum. legal isso, né? A série pelo nome mesmo, porque eles não são normais, ninguém é normal, né? Eu estava até falando disso com a Elisa sobre a gente falar normais, né? Mas o que que é normal, né? Porque se cada um é único, né? Todo mundo é normal, ou não, cada um é especial do seu É, jeito. Então a série ela traz bastante isso. E é. fala um pouco, Elisa, do que trouxe para você, porque eu aqui respirar para segurar a ansiedade aqui um pouquinho. Tá muito emocionada. Então,
muito emocionado. Ai, que engraçado. É... O nome da série em inglês é It's Okay Not to Be Okay. Então isso já te dá uma permissão de que tá tudo bem, não tá tudo bem o tempo todo. Tá tudo bem não ser normal. No final das contas, ninguém é normal. E quem Pois é. falou que e quem falou que deveríamos ser todos iguais, padronizados, rotulados, que essa pessoa se exploda. Um interessante ponto de vista sobre esse interessante ponto de vista que eu acabei de dar. E aí, é, falando de falando da personagem da Soyedi, a Moon Young, eu tô vendo, tô lembrando aqui que ela acaba meio que tendo uma obsessão pelo Gantê, depois que ela conhece ele, uma obsessão romântica, né? Tá até aqui na descrição da Wikipedia. E isso é legal que você descobre na série da onde que vem essa obsessão. Que aí eu vou dar um spoiler. Acho que a gente não vai dar tantos spoilers assim, mas esse pode ser interessante porque um tempo atrás estava muito em alta esse assunto, né, de narcisismo, de pessoas narcisistas e de que quando a gente tem alguém próximo que é narcisista, a gente acaba se colocando em muitos lugares de não permissão, de achar que não tem escolha, né? De achar que precisa ser boazinha, que precisa agradar aquela pessoa. E até eu falei muito sobre isso no chá com as Doras, sobre vitimismo, de que a pessoa narcisista ao seu lado meio que traz aquela coisa que eu falei de como eu me sentia em certos momentos da minha vida, que eu só fui doando a ponto de não ter mais energia nenhuma. Essa essa pessoa nesse lugar de narcisista é a pessoa que te demanda. Melhor, a pessoa que demanda, a pessoa que só quer receber, 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 receber e faz de tudo para receber, que no caso é a mãe da personagem. É isso mesmo, né, Ellen? Que é a mãe da personagem que tem uma obsessão pela filha. Sim, e que trata ela assim, até legal você falar isso, porque aqui eu estava olhando agora, diz assim, é, a personagem, as histórias em quadrinhos que ela conta, histórias em quadrinhos não, os contos, né, não tem nada a ver com princesas e fadas. É a personagem que subverte os estereótipos, que porque ela é a filha da bruxa má, e a Elisa está falando isso. A bruxa má quem é? A fera dos seus contos de fada. Então ela retrata toda a história dela nesses contos de fada. Então os contos de fada dela são de bruxas, né? Não Uhum. tem a ver com essas fadinhas, essas princesas, porque na infância dela ela não foi tratada assim, né? Porque todo mundo pode pensar, "Ah, a mãe dela era, né, tinha uma obsessão por ela e aí tratava ela daquele não era muito dolorido, né? Aquela quando a gente assiste aquilo era muito dolorido aquela relação de mãe e filho, né? Porque não tinha essa coisa da fadinha. Era uma história mesmo de É, bruxa. e é legal isso, né, de ter um outro olhar sobre os contos de fadas, né, de que tudo é perfeito, final feliz. Até se você for. Porque um filme, seja desenho, até a série mesmo, eles vêm muitas vezes trazer um conforto pra gente, ou até uma fuga da nossa realidade, para aquela história perfeitinha, né? Tem ali, vamos Uhum. falar de um romance. Tem ali duas pessoas que se esbarram em algum momento de uma maneira geralmente engraçada, né? E aí elas já trocam olhares, já se apaixonam, e aí as pessoas elas se juntam, vão ficar juntas, e aí em algum momento decidem, passam pelos perrengues ali, geralmente família, amigos, etc., né? Sempre tem um obstáculo, mas no final superam o obstáculo, ficam juntos e aí vem, acabou, né? Vem lá o the end, vem o fim, e aí
É como assim, ficaram felizes para sempre. Só que a gente não vê o que vem depois, né? Que é a vida normal. Sim. Relacionamentos são desafiadores, são duas pessoas juntas, enfim. É interessante ela trazer esse ponto de vista da bruxa nos contos para trazer um aprendizado de que é o que a gente busca aqui também. A nossa individualidade, a nossa autenticidade, a gente se responsabilizar por quem a gente é, fazer as escolhas que a gente tem como ser humano e seguir o nosso caminho, né? Não é porque eu nasci numa família, faço parte de uma comunidade ou de um grupo que eu preciso seguir tudo que eles me dizem e dizer, tem até um, não sei se é um ditado popular, uma frase, sei lá, que é dizer amém para tudo, né? Tudo que te falam, você fala amém e segue. Não, aí você tira a sua individualidade. Então ela traz essa questão, provavelmente nessas histórias, né? Eu não li nenhuma, mas é a energia que me vem. É por aí mesmo, né? Sim, e como a gente estava falando disso, de é o que a pessoa sabe fazer, né? Ela aprendeu com a mãe dela que era daquele jeito que ela conseguia as coisas, né? Que ela obsediava a pessoa e ela conseguia, não é? E todo o caminho dela, quando você vê ela querendo alguma coisa, ela vai para cima. E aí, se a gente for pensar nessa série, né? E isso está me vindo agora, assim, né? Você falando e foi me vindo as cenas que ela tinha muito esse jeitão do homem, né? De tomar as coisas assim no pulso, à força, porque quando ela ia Hum, para cima do Gantê, ela ia com essa, né? De ir para cima mesmo, igual a gente sempre aprendeu que o homem faz, né? E o Gandhi ficava mesmo parecendo a mocinha, porque ele ficava meio retraído, que ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não, acho que ele nunca tinha passado por uma situação dessa. E aí é um casa, ele já tem não é um filho, mas é um irmão que ele cuida. Então, se eles vão ter um romance, ela tem que aceitar né, essa pessoa que está junto com ele. E aí, quando eles se juntam como casal, assim, que vai todo mundo para a mesma casa, eles não se dão bem, né? O irmão e ela, hum, eles brigam. É muito engraçada as cenas, porque ela mostra a língua, ele também, e eles brigam mesmo igual criança. E eu falo, olha que interessante, né? Eles trazendo esse lado de uma família comum, que foi isso que você trouxe, né? Os relacionamentos são complicados e não são fáceis, e eles ali estão tentando se relacionar entre eles ali, mas tem as complicações, não é conto de fada, né? Então, esse dorama trouxe muito isso da realidade mesmo, de como é de verdade, né? Mesmo que o dorama, quando você pega, ele tem muita fantasia, esse dorama, tem muitas cenas de fantasia mesmo, é muita coisa assim, né, que você fala, nossa, isso não existe na vida real, mas quando você pega a história em si, sim, tem tudo a ver com a nossa vida real. É que eles colocam lá uma pitada de fantasia para prender mais a gente, né? Mas eu uhum. pensando nisso agora, eu falei que interessante, né, o que eles fizeram, né? E aí no final, assim, ela começa a se dar bem, mas eles tiveram, né, ela começa a se dar bem com o irmão dele, mas eles tiveram um caminho até esse se dar bem, né? Mas tem uma história por trás de tudo isso, que eu não vou falar, senão vai ficar sem graça, mas foi interessante, é interessante essa interação entre eles, porque a gente acha que ela vai ficar esperando o príncipe encantado, né? Mas ela já não vem desse mundo de princesa, né? Ela já Ela vem né? Então ela não está esperando príncipe nenhum, assim como ele também não está esperando a princesa, né? Então é, eles saem desse lugar, né? E aí eles vão crescer juntos, mas não um salvando o outro. A gente evolui junto. Inclusive o irmão autista. E é muito, muito legal isso, desse dorama. sim. É, eu achei aqui rapidinho, tem o Ben Oliveira, ele escreveu aqui 10 motivos para assistir essa série. E aí um desses motivos, ele fala assim, para quem gosta de acompanhar mudanças internas e psicológicas, os personagens vão arrancando camadas atrás de camadas,
até se reconectarem com quem eram ou gostariam de ser, mas não conseguiam por causa de bloqueios psicológicos e memórias traumáticas, né? Uma das questões está de formação de família, quando a sua original te deixou marcas, no caso, marcas profundas. Uhum. E um outro motivo que ele fala assim, que além da parte dramática, há também cenas que revelam personagens da tríade sombria, psicopata, narcisista, maquiavélico, e como eles agem para atingir as vítimas, seja ameaçando a integridade física ou psicológica, né? Que a gente falou do personagem da mãe dela, né? Que é bem claro, assim, quando você conhece o porquê que ela é tão, de uma certa forma, agressiva no modo de ser, igual você comentou, ah, porque ela precisa conseguir aquilo, né? Me veio também a questão de ela vir com uma energia mais de ação, de atitude, que a gente pode considerar masculina, igual você falou, e ele ali mais recolhido, né? Mais quieto, mais para dentro, uma energia mais feminina. Tem uma certa inversão aí do que aqui que a gente costuma observar, né? Não quer dizer que é certo ou errado, mas o que a gente Exatamente. costuma observar de energia, ela vem mais, né? Mais para ação e ele ali mais na interiorização, né, do que ele está sentindo, das suas próprias histórias e aprendizados na vida. É interessante isso. Mas acho que o principal é mostrar mesmo que o ser humano tem várias camadas, tem traumas, tem os desafios, e que existe o caminho que a gente falou muito, né, no chá sobre vitimismo, que é você sair desse lugar de aconteceram várias coisas com esses personagens, mas isso não tirou deles a vontade de ser quem eles são, de descobrir quem eles são debaixo de todas essas camadas que esse autor aqui do blog citou, né, como uma dos motivos para assistir a série. Então é muito interessante. E No... você falando sobre isso da energia feminina e masculina, se a gente olha para ele, né, que ele tem isso de estar mais interiorizado, né, mas não significa que ele seja bonzinho, é que Hum, ele guardou para si aquelas questões, porque ele aprendeu que ele tinha que cuidar do irmão, né? Desde criança, ele vem, a mãe dele sempre falava, olha, você olha o seu irmão, você cuida do seu irmão, né? Então levava ele hum, para a escola, fica de olho no seu irmão, porque todo mundo fazia bullying com o irmão. Então ele tinha que estar sempre de olho. Então ele cresceu sabendo que ele tinha que cuidar dos outros, mas ele próprio não se respeitava, porque aí ele era abusado, né? Ele era abusado e não percebia. Então, tudo isso foi causando essas camadas que você está falando aí, né? Ele foi se construindo em cima disso. E ela, ao contrário, foi abusada demais pela mãe, então ela se construiu como uma pessoa que não aceitava mais nada daquilo. Então, fulano vai, não, não vai, porque eu não deixo. E ela usava até de machucar as pessoas fisicamente, né? Se hum. estivessem mexendo com ela, fisicamente ela machucava as pessoas. De tão agressiva que ela era. Então, assim, ela foi tão desrespeitada quando era mais nova, e depois cresceu, ela não deixou mais ninguém desrespeitar. E aí, mas aí Hum. são os extremos, né? Aí ela Sim, usava de força física com os outros e ele se fechava porque sofria os abusos, mas ele ia guardando. Então tem os extremos dos dois aí, né? E o irmão sim. que tem o autismo, ele acabava sendo esse equilíbrio entre eles, né? E aí a gente fala ele que não era normal, normal de novo, gente, entre aspas, mas ele que trazia o equilíbrio para esses dois que estavam nos extremos ali. Então tem muito, é muito profunda a série, É, né? Assim a gente pode achar assim meio que se falando assim, né? A gente vai falando aqui, parece uma coisa mais rasa, mas se você assistir com, com um olhar mais aguçado, assim, você vai ver que é uma coisa mais profunda, é algo mais profundo a série mesmo. Tem a ver com isso que a Elisa falou, desses motivos aí. São 10, né? A Elisa falou de um, mas tem tudo a é, ver. falei dois, na verdade. E assim, é aquela coisa que a Ellen falou, é tanta coisa que
que tem até uma trava, né? Qual é a próxima? Tem vários fios condutores essa série que a gente pode seguir. É, falando um pouco aqui do, do autismo. Um dos outros motivos que ele cita aqui, ele fala disso. Embora algumas pessoas tenham a crença falsa de que pessoas no espectro autista permaneçam iguais a vida toda, especialmente por conta de padrões e comportamentos repetitivos, aí ele cita: é interessante acompanhar como o personagem vai se soltando mais, lutando por mais autonomia, mesmo que dentro, né, dos limites pessoais e também dessa desordem, digamos assim. É um processo lento por causa de um dos traumas e de como os autistas podem ter memória fotográfica mais progressivo. Quando se fala em autista, a gente pode se conectar a pessoas que têm um foco muito grande em um assunto, um tema, né? Eu lembro de uma série americana que já tem um tempo que passou, acho que era Brothers and Sisters, se eu não me engano, que tinha ali um personagem autista e ele gostava muito de falar sobre, acho que era animais, sobre répteis, se eu não me engano. E aí você acaba vendo uma tendência, né, quando, pelo menos o que eu assisti, quando se fala em autismo, de pessoas, gostam muito de dinossauros, por exemplo, gostam muito de répteis. Esse, esse da série gostava de dinossauros. Dinossauros. Dinossauro. Então, e aí acaba tendo um conhecimento focado, né? Aí sabe muito sobre um assunto, aquele assunto que gosta. A gente falou também da advogada, né? A extraordinária advogada Wu. Ela também gostava das baleias, né? A gente já comentou sobre isso. Mas eu acho que, assim, o que é muito legal nessa série é a gente ver mesmo a mudança dos personagens, né? A, o caminho de cada um e onde esses caminhos se encontram, seja ali no romance, seja no aprendizado para encontrar o equilíbrio, igual você falou, o personagem do Santé ser um personagem que acaba equilibrando os dois que estão muito extremistas, né? Uma na agressão, no ir para fora e no outro de ficar dentro de si mesmo. Acho que é muito legal isso. Eu não, parece que não tenho muito mais o que falar. É porque É, aí a gente entrega demais, né, a série, né, se a também gente for é, falar muito, né, porque, igual você falando do autismo, ele é muito, a gente às vezes tem a impressão de que eles não vão saber, né, lidar com assunto que não seja, no caso que a gente falou, dinossauros e baleias, mas eles sabem, só que do jeito hum, deles, né, igual esse na série, ele consegue lidar com os assuntos, mas ele tem padrões, né, que ele precisa seguir por causa do espectro mesmo, mas ele consegue ter uma evolução, né? Não vai ficar sempre naquilo. Mas é que depende também, né? Tem casos e casos. Então, sim, eu não sou especialista, então não vou falar bobeira, né? Mas tem mas casos. e hoje falam, né? Tá dentro do espectro autista, mas tem que descobrir ali um nível que tem muitos níveis de dentro desse assunto, né? Dentro dessa Sim, questão do autismo em si. Mas acho que a série, para ir meio que encerrando assim, o Dora de hoje, ela vem passar isso mesmo, de estar num extremo e tentar encontrar um equilíbrio ali. Porque viver nos extremos pode ser muito legal, dependendo de qual extremo você tá, mas a vida não é, né, só no extremo. A vida tem altos e baixos e a gente tentando
encontrar o equilíbrio aí, encontrar o meio do caminho, encontrar um caminho onde todos podem ser quem são, com respeito a si mesmo e com respeito ao próximo, e para a gente que para que todos tenham o seu lugar, né? Para que todos possam se expressar sem ter medo, sem julgamento, sem criar barreiras, né? Um Sim. cria uma barreira interna que não, de repente, não buscaria a ajuda do outro, né? Ah, eu lembrei uma coisa que eu queria falar. Dá para a gente falar rapidinho, a gente já deve ter falado alguns outros episódios sobre a responsabilidade de você assumir coisas que não são suas em relação à energia, digamos assim. Como que você fala com uma criança que você também tem que cuidar do seu irmão, sendo que ele era mais novo, né? Sim. Ou como que você chega numa criança e que coloca todas as suas expectativas nela e você vai viver a sua vida através daquela criança? Tipo assim, poxa, eu tive você e agora você vai cumprir todas as minhas expectativas. Não vou te dar espaço nenhum para você ser você mesmo, sabe? Me veio muito essa energia que eu até esqueci de falar, mas eu lembrei agora. E aí, como que você comenta sobre isso, Ellen, para a gente fechar o episódio de hoje? Então, esse é um assunto que dava um chapas d'horas, hein? Ah, Porque, ó, já fica o próximo assunto aí. porque, Expectativas, então, né? porque os pais também têm as questões deles, né? Então, às vezes eles nem percebem o peso que isso vai causar naquela criança, né? Às vezes para eles é assim, não, mas é seu irmão, é obrigação, né? Vem isso, Hum, né? Seu irmão é seu sangue, é obrigação cuidar. E não é assim. Mas isso é um assunto muito delicado, ao mesmo tempo precisa ser falado, né? Porque a gente ultimamente está falando muito disso, né? Da gente não colocar expectativas no outro, nem a gente criar as nossas, porque a gente sabe que a gente também criou expectativas de pessoas, né? com Achando que os pais certeza. tinham que amar a gente de um jeito e no fim eles amaram como eles souberam. Então, por isso que eu falei, isso é um É episódio outro para o chá. Chapas d'Horas, Já tá porque marcado que vai ser o próximo. sim, porque é bem legal, é um assunto bem bacana de falar. Mas se eu for É. falar aqui, eu vou, né, o resto da tarde. Mas eu vou me despedindo por aqui, gente, e a gente se vê no próximo DoraCast. Nos sigam nas redes e tenham uma ótima semana. Sim, tenham todos mesmo uma ótima semana e aproveitem, assistam a série e tragam esses aprendizados para vocês também, para que a gente não precise andar em extremos para a gente viver uma vida mais equilibrada, né? E aí a gente pode até viver isso com os personagens estando ali presente assistindo a série. Então, nos vemos na próxima semana. Até mais. Até mais.